Retomando aqui nossos elementos, outro elemento aqui importante do termo de referência. Prova de qualidade do produto, ainda falando sobre amostra, sobre indicação de marcas, essa questão que a gente sempre tem dúvida na hora de definir o nosso objeto. O artigo 42 da lei traz o seguinte: a prova de qualidade do produto apresentado pelos proponentes, pelos licitantes, como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital, será admitida por qualquer um dos seguintes meios: comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas da ABNT, por exemplo, né? Você pode verificar através de um órgão como o Inmetro, credenciamento através do Inmetro, declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo ou superior que tenha adquirido o produto. Então, eu posso ter uma declaração de um órgão que disse: olha, eu já adquiri o produto dessa empresa, é válido, é de qualidade, eu atesto que foi entregue, que foi aceito aqui pelo nosso órgão, né? Certificação, certificado, laudos, né, laboratoriais, documentos similares, que vai possibilitar aí a administração aferir se esse objeto que a empresa está propondo para nós é um objeto de qualidade, porque a administração precisa cada vez mais colocar esforços para buscar essa proposta mais vantajosa. Essa proposta mais vantajosa nem sempre é só o melhor preço. O melhor preço precisa ter inserido aí objetos e serviços de qualidade, né? Emitido aí por instituição competente ou por entidade credenciadora. Ainda sobre a prova de qualidade do produto, o que é que o artigo 42, parágrafo 1º diz aqui a nova lei de licitação? O edital poderá exigir como condição de aceitabilidade certificação de qualidade do produto, né, pelo Instituto de Conselho Nacional de Metrologia, Normalização, né, o CONMETRO. A administração poderá, nos termos do edital, oferecer protótipo do objeto. A gente pode dar uma amostra do objeto pretendido na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante provisoriamente vencedor, né, para atender a diligência. Então, a gente pode informar o que a gente quer, é isso aqui que a gente quer. Nós vamos querer uma amostra de um objeto similar a esse aqui. Então, a gente pode colocar isso como condição aí para firmar o contrato. A apresentação dessa amostra seria uma condição para firmar o contrato. Parágrafo 3º diz ainda: no interesse da administração, as amostras poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional na especialidade do objeto previamente indicada no edital. O que é que esse parágrafo quer dizer? Numa situação de um objeto complexo que na administração, no meu órgão, eu não tenha ninguém, né, com essa especialidade para aferir se esse objeto é de fato de qualidade, eu posso levar essa amostra para uma instituição que conheça, né, com profundidade do objeto, para dizer para a gente: olha, ok, tá legal, pode aceitar, né? O princípio da padronização, ainda nessa definição, veja como o objeto é complexo. Tudo isso que a gente está falando aqui, todos esses itens estão atrelados à definição do objeto. O objeto é o protagonista do nosso termo de referência, é o personagem mais importante de dentro do nosso termo de referência, porque tudo que a gente vai escrever é uma amostra, é uma indicação de marca, é a forma de execução, é a forma de recebimento, tudo isso está atrelado, eu vou sempre olhar para o meu objeto. E aqui a nova lei também, no artigo 43, fala dessa questão da padronização, que esse processo de padronização deverá conter parecer técnico sobre o produto, considerado especificações técnicas, desempenho, análises anteriores, custos, condições de manutenção e de garantia. Então, um equipamento de informática, dando como exemplo a área de TI, a área de informática, vai ter que escrever um parecer técnico dizendo por que ela quer padronizar, por que esse equipamento é o equipamento ideal, é a melhor solução para a administração. Despacho motivado da autoridade superior pedindo adotar aí as medidas necessárias para criar essa norma de padronização.
síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgados aí em site eletrônico oficial. Então, a partir do momento que tem um parecer técnico, que eu tenho um despacho da autoridade superior dizendo adote as medidas para padronizar, e aí essa padronização vira uma resolução, vira um decreto, vai depender qual é o tipo de documento que seu órgão trabalha, né? Aqui, por exemplo, seria uma resolução para padronizar uma determinada marca ou modelo de equipamento. E aí divulgar essa resolução, divulga-se o extrato dessa resolução, ou ela na sua plenitude, e aí com isso eu tenho sim, agora eu tenho fundamentação legal para colocar a marca lá no meu edital, tá certo? É nesse sentido aqui. Ainda fala o seguinte, parágrafo 1º aí desse artigo 3º, desse artigo 43, é permitida a padronização com base em processo de outro órgão. Olha que legal, olha como a lei, ela dá essas oportunidades para a gente. Eu posso buscar, né, o que a gente chama na administração de benchmark, melhores práticas, eu vou buscar as melhores práticas. Se alguém já tem um processo de padronização prontinho, um outro órgão, por exemplo, parceiro, já fez isso, um outro órgão do Estado ou um órgão federal que já fez esse tipo de padronização, por que não eu vou buscar e fazer uma adequação para a nossa necessidade, né? Então eu posso buscar com base em processo de outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior à do seu órgão. No meu caso aqui, Tribunal de Contas, eu posso buscar um processo de padronização do Estado, ou do meu Estado, ou de um outro Tribunal de Contas de um outro Estado, ou até de um órgão federal mesmo, né? As contratações de soluções baseadas em software de uso, né, programas de informática de uso disseminado serão disciplinadas em regulamento. Também precisa ter um regulamento próprio. E aí, complementa isso aqui com o artigo 44. Quando houver, veja bem, quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos, os benefícios de cada opção com indicação da alternativa mais vantajosa. Veja que volta e meia o TR faz referência ao ETP, ao estudo técnico preliminar. Mas como a gente já fez o estudo técnico preliminar antes, então a gente já vai ter base aqui para a gente seguir essa questão. Prazo, local de execução e entrega do bem. Outro elemento do termo de referência que tem a ver com o objeto. Eu vou olhar para o objeto e vou verificar se realmente, como que eu vou colocar aqui a forma de execução e entrega desse objeto. É de suma importância deixar claro no termo de referência como que vai se dar essa entrega, né? Deverá ser apontado o local ou os locais, porque vai que eu faço uma licitação centralizada do meu órgão, uma determinada prefeitura faz a licitação centralizada ali, mas a entrega vai ser distribuídas para as várias secretarias municipais. Eu tenho a prefeitura e eu tenho Secretaria de Ação Social, Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, e eu vou fazer uma compra única para distribuir nessas secretarias que os seus prédios podem estar em locais diferentes. Por isso que aqui eu preciso verificar e já colocar essa previsão no termo de referência. Por quê, professora? Porque isso vai impactar na proposta do fornecedor. Uma coisa é ele entregar lá no município, outra coisa se ele tiver que entregar no interior, ou se ele tiver que entregar em um local muito distante do que ele imaginava, né? Então isso vai interferir. Recebimento provisório e definitivo. Todo bem, dependendo da complexidade, eu preciso colocar no meu termo de referência a possibilidade de um recebimento provisório e aí, tantos dias depois, fazer o recebimento definitivo. Por quê? Porque nem sempre, naquele momento que o fornecedor chega na nossa unidade administrativa, lá no nosso órgão, para entregar um material, nem sempre eu vou conseguir conferir na hora e já dizer que está tudo ok e já atestar a nota. Às vezes, por exemplo, se for um equipamento de informática, eu vou fazer um recebimento provisório. E aí no edital eu já vou ter que especificar um prazo de X dias, da data do recebimento provisório, em tantos dias eu vou fazer o recebimento definitivo. Quantos dias eu preciso para enviar esse equipamento para o pessoal da área de TI,
para eles fazerem um teste, averiguar se a especificação técnica está em conformidade com o que nós licitamos. Ah, precisa de 5 dias úteis? Então você vai colocar aqui que esse prazo o prazo de recebimento provisório entre o prazo do provisório para o definitivo serão 5 dias. Então você recebe ali recebe os equipamentos com a nota fiscal e coloca lá, faz um termo de recebimento provisório, dizendo para o fornecedor: olha, o recebimento definitivo dá-se-á no prazo de 5 dias úteis, conforme item lá do edital que consta lá dentro do termo de referência. Então, esses são os cuidados que a gente precisa ter aqui quando a gente trata de prazo, local de execução e entrega do bem. Ok? Até já!